Então, muito bom dia a todos. Espero que estejam aproveitando o evento sobre o professor Benedito Nunes. Eu gostaria de perguntar aos meus colegas quem teria o prazer de iniciar essa mesa redonda. Bem, bom dia a todos. Como já foi apresentado, e para quem não me conhece, sou o professor Arne, professor dessa instituição, e eu comentava com os colegas aqui dessa mesa que todos que estão presentes nessa mesa, eles conheceram pessoalmente ao professor Benedito Nunes, exceto eu, né? Eu sou o São Paulo, né, que veio depois, né? Devido à minha formação, eu comecei, como todos sabem aqui, os que são meus alunos e foram meus alunos, eu fui seminarista agostiniano recoleto, cheguei a ser frei agostiniano recoleto de votos simples, e a minha formação em filosofia ela começa no ano de 2009. E não foi aqui no Pará, né? Foi na PUC Paraná, mais precisamente no campus Maringá. E naquela ocasião, eu recordo que o primeiro contato que eu tive com o nome Benedito Nunes, enquanto um filósofo paraense, foi quando caiu em minhas mãos, ali pelo ano de 2009, alguma obra de Platão, e que, nas informações de referência, estava lá a tradução, Benedito Nunes, UFPA. Então, eu morando lá no Paraná, olha, do Pará. E então, esse foi o meu primeiro contato. Mas eu também recordo, em 2011, eu já no meu último ano de filosofia, quando nós fomos notificados com o falecimento do professor Benedito Nunes, e eu recordo de um professor meu, lá da PUC Paraná, lá paranaense. Como tinham muitos seminaristas paraenses na turma, ele disse: olha, vocês estão sabendo, né, que hoje nós tivemos uma perda, né, na filosofia brasileira, o filósofo paraense Benedito Nunes. E eu recordo lá na minha graduação que aquilo me deixou muito curioso a respeito, principalmente porque eu me sentia em débito, porque eu pensava, poxa, eu sou paraense, eu estou estudando filosofia, e eu desconhecia naquela ocasião a história e a trajetória do professor Benedito Nunes. E uma vez que eu volto para Belém, já em 2016, quando eu começo a me aprofundar nos meus estudos em Heidegger, e aí eu fui entrando em contato com as obras de Benedito Nunes. E então eu sempre fiquei, à medida que eu ia me aprofundando em Heidegger e lendo as obras onde Benedito Nunes comentava Heidegger, eu sempre ficava com aquela, como eu poderia descrever? É uma espécie de vazio, mas não naquele sentido pessimista, mas como, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria de ter tido, né, essa oportunidade de ao menos ter conhecido pessoalmente a esse filósofo paraense, brasileiro e contemporâneo. E é justamente esse termo contemporâneo que eu vou embasar esse breve diálogo aqui, né? Eu trago de Benedito Nunes esta obra, Filosofia Contemporânea, né? E o que eu vou falar é de Benedito Nunes enquanto um filósofo contemporâneo. E o interessante é que já no início dessa obra, que à medida que eu fui estudando ela ao longo da minha formação, sempre me impressionava muito o fato de que a primeira edição se eu não me engano, de 1967. A primeira edição dessa obra, que é como, não me atrevo a dizer que é um manual, mas é como um manual de filosofia contemporânea, pelo menos eu o utilizo assim, né? Até para preparar as minhas aulas de filosofia contemporânea. E eu sempre fiquei impressionado com o fato de que a primeira edição é de 1967. Então, em 1967, vou usar esse termo, é como se a filosofia contemporânea estivesse ali em pleno andamento. E quando você lê
o que Benedito Nunes escreveu sobre os autores da filosofia contemporânea, eu fico impressionado porque ele estava ali no momento, ele estava num diálogo, na leitura em tempo real, por assim dizer, com esses autores, e ele escreve como se já tivesse tido contato com a obra completa desses autores. Então, isso me recordou muito o que o professor Vitor Salles falava sobre o universalismo do professor Benedito Nunes. O fato de que ele estava em uma realidade situada, Pará, Amazônia, Brasil, mas seu pensamento é universal. Então, já no início dessa obra, Benedito Nunes nos convida a refletir sobre o que é o ser contemporâneo. E, se a gente vai no dicionário, né, contemporâneo é a geração que convive com a gente. Então, somos contemporâneos aqui porque estamos na mesma época, no mesmo tempo, no mesmo espaço. Mas, em filosofia, contemporâneo tem um outro significado. Isso me fez recordar uma citação do filósofo Friedrich Nietzsche, né, na sua obra Considerações Intempestivas ou Considerações Extraporâneas, se eu não me equivoco, é a outra tradução. E o Nietzsche fala o seguinte, né, ele vai definir o que é ser contemporâneo. E ele define da seguinte maneira, abro citação, pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões, e é, portanto, nesse sentido, inatual. Fecho citação. Então, essa definição ela é muito provocativa, porque o contemporâneo é aquele que está no tempo, mas ao mesmo tempo não está. Né? O contemporâneo, isso me lembrou também uma definição de Heidegger, inserir tempo, quando ele está ali falando sobre a angústia, e ele fala de um termo, infelizmente eu não sei pronunciar o termo em alemão, então eu vou falar só em português mesmo. O termo é estranhamento ou desterro, dependendo da tradução. Né? Heidegger vai dizer que a angústia, ela gera em nós esse estranhamento, esse desterro, que literalmente é o você não se sentir em casa. Ou, em outra expressão do Heidegger, que eu acho bem legal, acho bem existencial, né, é o estar em parte alguma. Então, o contemporâneo, né, o filósofo contemporâneo, de certo modo, dentro da perspectiva que Benedito Nunes coloca nessa obra para nós, e que ele também vivenciava isso, é aquele que está no tempo, mas, graças a esse estranhamento com o seu tempo, consegue perceber as coisas de uma maneira mais ampla. Então, à medida que a gente vai lendo essa obra do Benedito Nunes, a gente vai notando como, e com isso eu procuro fazer uma relação com o que o professor Vitor Salles estava falando para nós aqui antes, né? Essa questão de... Eu achei muito interessante o exemplo de Homero. Homero fala dos gregos, mas falando dos gregos, ele fala da humanidade. Então, isso é ser contemporâneo, um filósofo contemporâneo. Benedito Nunes falou de problemáticas da filosofia contemporânea do seu tempo e, falando do seu tempo, fala também da humanidade. Então, à medida que a gente vai lendo, né, Benedito Nunes vai definindo filosofia contemporânea como uma filosofia da descontinuidade. É esse o termo que ele utiliza. Descontinuidade com o quê? Com as consequências do pensamento moderno e da filosofia moderna. Né? Todos nós aqui sabemos, pelo menos os meus alunos aí de filosofia moderna e os que já passaram têm que saber isso daí, que a filosofia contemporânea ela é uma descontinuidade, de certo modo, com o pensamento moderno. O pensamento moderno coloca o ideal iluminista, onde a razão ela faria com que nós construíssemos, quanto mais racional fosse uma sociedade, mais humana seria essa sociedade, e esse ideal iluminista mais tarde casa com o positivismo e o ideal positivista de uma sociedade científica, técnica. E
Benedito Nunes apresenta para nós nessa obra a filosofia contemporânea, os filósofos contemporâneos e ele incluído, como pensadores que, apesar de viverem as consequências desse ideal moderno, apresentam uma descontinuidade com esse ideal moderno. Por exemplo, Benedito Nunes vai apontar as filosofias da vida, vai apontar como na filosofia contemporânea nós vamos ver pensadores que vão focar em outros aspectos do ser humano que essa razão iluminista e positivista pregada na modernidade esquece. Então, nós vamos ver o mundo das vivências, nós vamos ver, inclusive, um retorno à metafísica durante a filosofia contemporânea. E, lendo como Benedito Nunes vai apresentando para nós a filosofia contemporânea, eu ia no exercício imaginativo, visto que eu não o conheci pessoalmente, imaginando como o filósofo contemporâneo, como Benedito Nunes, experimenta esse estar no mundo e, ao mesmo tempo, distanciado do mundo para compreendê-lo melhor. E, já para ir encerrando, para não tomar muito tempo, porque eu falo muito, tem uma frase de Benedito Nunes que, a meu ver, exemplifica muito bem essa característica dele enquanto filósofo contemporâneo, enquanto um filósofo intempestivo, enquanto um filósofo que está no seu tempo, mas que analisa o seu próprio tempo como se também não estivesse nele. Acho que todos nós aqui já fomos lá no Mangal das Garças, né? Lá tem, no Mangal das Garças, quem ainda não foi ou quem foi não prestou atenção, em um determinado local, lá quase na entrada, na verdade, do Mangal das Garças, tem uma frase de Benedito Nunes que é assim, abro citação: o homem que deixou de ser escravo da natureza, tampouco é o senhor que nela impera. Deveria ser seu vigilante e guardião. Eu lembro que quando eu fui lá, há uns anos atrás, e li essa frase, eu já tinha tido a minha experiência seminarística, e quando eu estudava teologia, a gente teve que fazer um estudo sobre a Laudato Si, né, lá foi publicada, se eu não me equivoco, em 2013. E quando eu li essa frase de Benedito Nunes, ali estampada no Mangal das Garças, eu fiquei pensando, isso casa muito com a mensagem desse documento da igreja, que é a Laudato Si. Né, essa ideia de que o ser humano, ele é como eu poderia dizer, o administrador, né? Ele não é aquele que domina a natureza, mas é aquele responsável pela casa comum. E aí eu ficava pensando, Benedito Nunes escreveu isso provavelmente décadas antes desse documento, mas ele já tinha a sensibilidade de captar que as reflexões ecológicas, elas iriam por aí. Então eu pensei, isso é ser intempestivo, isso é ser um filósofo contemporâneo. É você estar na sua época, é você estar no seu mundo, como os alemães dizem, no seu Sitzenleben, né, no seu contexto vital, mas ao mesmo tempo você é capaz de experienciar esse estranhamento heideggeriano, esse não estar em lugar nenhum, que te permite ser perspicaz nas análises. Né? Então, para terminar a minha fala, a provocação que eu deixo, né, principalmente aqui para os nossos alunos, é isso. Ser contemporâneo é ser intempestivo. Então, é sempre necessário, e esse é o ensinamento que fica, pelo menos isso foi o que Benedito Nunes me ensinou quando eu leio essa obra dele, Filosofia Contemporânea, é necessário ser intempestivo, no sentido de que é necessário você estar e não estar. Porque a gente vai ver na filosofia contemporânea filósofos que viviam no mundo da técnica, mas eram capazes de denunciar as mazelas de um mundo cada vez mais tecnicista.
Nós vemos filósofos que estão num mundo onde já não se dá muito espaço para metafísica e ontologia, mas são filósofos que resgatam a importância e o sentido da metafísica e da ontologia. Claro, com uma linguagem contemporânea, com uma linguagem do seu tempo, mas trazem novamente isso. Então, creio eu que o grande ensinamento de Benedito Nunes, enquanto um filósofo contemporâneo, para nós que nos aventuramos nessa sua obra, é: exercitemos essa prática de ser intempestivo, de estarmos num contexto, mas ao mesmo tempo vivenciarmos essa experiência vital de também não estar, e assim poder analisar melhor o mundo que nos cerca. Obrigado. Muito obrigado, professor Arnim. Passo a palavra agora ao professor Henrique, com o tempo já ciente. Bom dia, obrigado por ter me chamado para vir aqui. Cadê o que eu trouxe? Senta aqui. O professor Benedito era um homem muito generoso e gostava de gatos. Música clássica. Então. É da minha coleção que eu tenho lá em casa. Podem ficar de presente para vocês. Talvez não coincida algumas capas com alguns discos, mas todos são música clássica. Tá bom? Eu não tive tempo de colocar certo, para justamente pensar pelo avesso. O professor Ayrton não veio, mas ele foi uma vez na minha casa, eu já presenteei ele com algum disco de música clássica. Então, esse aqui vai ficar para o professor Aniceto, que o pai dele era maestro no Marajó. Não é, professor? Depois você pega. Tá bom? Eu trouxe aqui 2 papéis. Nós somos do mundo da escrita, né? Do papel. Né? O professor Vitor dizia. Eu tenho aqui guardado com muito, não vou dizer zelo, porque está amassado, mas com muito amor, os certificados dos cursos que eu fiz aqui nesta casa do professor Benedito Nunes, Poesia e Filosofia, ministrado pelo professor Benedito Nunes no período de 10 a 12 de novembro de 2003. E bem aqui atrás vem o conteúdo das aulas. Você ainda tem o seu? O dele deve estar bem guardado, que ele é um moço alinhado. O outro foi em 2010, 10, 11, 24 e 25 de abril, 16, 17, 30 e 31 de outubro de 2010, o curso de Niilismo e Reflexões Filosóficas e Expressões Literárias. Eu guardo esses papéis com muito, uma espécie de, não é orgulho, mas é vaidade, vaidade. Eu guardo. Tá bom? Eu gostaria de começar lendo, eu vou ler o Benedito Nunes. Não faz mal ler. Eu vou ler, eu não quero dizer nada. Eu quero ler. Tem um livro aqui que não é meu, que é emprestado. Esse aqui eu tenho algumas. Esse aqui, inclusive, que tem o texto do professor Aniceto, sobre educação, fenomenologia, não é? Eu tenho um aqui que eu vou sortear para vocês. Isso aqui foi uma das melhores revistas que tem na América Latina, que é do Museu Emílio Guild, uma homenagem ao professor Benedito Nunes. No final, eu dei um jeito aí de sortear, professor. Esse aqui, curiosamente, eu tenho um amigo chamado Rafael Siqueira, paraense, que faz doutorado em filosofia na UFMG, que agora ele mora lá para o Amapá, lá, em algum interior do Amapá. E ele trouxe para mim Hermenêutica e Poesia, que foi publicado lá, na editora da Universidade Federal. E, por último, esse aqui, que é o Filosofia da Arte. Uma da questão que me intrigou em Filosofia da Arte, em Benedito Nunes, é que ele chama o livro dele não de Introdução à Estética, mas de Introdução à Filosofia da Arte. E isso é uma espécie, ao meu ver, de adesão a alguma espécie de perspectiva filosófica.
Eu ousei comparar a Hegel, porque Hegel também, as obras de Hegel são publicadas com lições de estética, né? Assim, mas foram os alunos, os ouvintes das aulas que deram esse nome, porque ele mesmo diz que não é estética, o que ele faz é filosofia da arte, porque não é uma teoria da sensibilidade apenas, mas é um estudo da arte mesmo, de gente que visitava museus, de gente que saía aí pelo mundo com vontade de conhecer a arte, através da arte conhecer a verdade, e a verdade conhecer a si mesmo e chegar a algum lugar. Muito interessante. Eu escolhi alguns fragmentos, tá bom? O primeiro fragmento, a primeira questão é essa, dessa obra aqui, Introdução à Filosofia da Arte. Por que ele não chama de Introdução à Estética, e sim Filosofia da Arte? E, gente, ele parte justamente em uma análise topológica da filosofia para a arte. A partir dos filósofos, ele vai iluminando todas as questões da história da arte. Isso é muito interessante. E ele não faz exclusão de ninguém. Ele vai colocando todo mundo. É Platão, é Plotino, é Santo Tomás, é Baumgarten, Schelling, Nietzsche. É muito interessante essa inclusão filosófica que Benedito Nunes faz. Uma vez eu ouvi o professor Benedito Nunes falar ali no Ararazu de física nuclear. Eu fiquei espantado. Eu disse, os caras sabem até sobre física nuclear, mano. Física nuclear. Interessava o professor Benedito Nunes. Física nuclear. É como quem vê beleza em equações matemáticas, não é? Os matemáticos, interessantes. Eu assisto para não entender nada. As conferências do INPA, lá do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, eu fico assistindo. E eles dizem, vocês não veem a beleza dessa equação? Eu fico... Assim era o professor Benedito Nunes. Uma outra questão que me tocou muito foi nessa obra Hermenêutica e Poesia, a preocupação dele, baseada em outro livro chamado Exílio dos Deuses, a perda da sacralidade na obra de arte, a desteificação da obra de arte. Quando a arte perde o dado teológico e sagrado, aí entra o perigo da exacerbação do subjetivismo estético. Desde Hume, com a obra O Padrão do Gosto, o ensaio, né? Essa história que é belo porque eu gosto, e se eu gosto, está tudo certo. É o grande tribunal da arte, é o gosto. Ele tinha essa preocupação. E outra preocupação ainda mais assim, que é mais aqui para o lado dos nossos irmãos que estudam Heidegger, eles todos três aqui estudaram Heidegger, é a questão quando se na arte, esquizofrenicamente, no sentido etimológico do que é dividido, se separa matéria e forma, a perda dos atributos metafísicos na hermenêutica da teoria da arte. E era uma preocupação que ele tinha. Quando não se faz uma hermenêutica a partir de uma fundamentação metafísica clássica da obra de arte, o que fica? É a mesma pergunta que Heidegger fez. Para que poetas em tempo de penúria? Não tem uma obra do Heidegger, né? Era uma preocupação que tem neste livro aqui, Hermenêutica e Poesia. Tá bom, deixa eu ver uma outra coisa que eu quero lembrar aqui, eu falar para vocês, isso aqui, quantos minutos? 2, justamente 1 minuto para cada livro. Espera aí, o que eu quero falar é sobre... Não é sobre isso aqui. É sobre isso aqui. Olha, eu tenho esse livro aqui, que o senhor organizou, uma beleza. Uma beleza. E aqui, ele falando sobre galeria de arte. Muito interessante. Ele faz uma análise fenomenológica do que é uma galeria de arte, na página 479. Eu estou com um problema sério para enxergar. Não trouxe a minha lupa, que vocês sabem. Eu não trouxe, gente, hoje. E aqui ele fala do que é uma galeria de arte.
É um lugar estreito. Interessante a descrição. Um lugar estreito, que ali existe a arte. Você tem que entrar. Eu me lembrei de Walter Benjamin, quando ele fala passagens, né? Na França, né? As galerias são nas passagens. Se dá de uma rua para outra, você para e entra. Sobre a importância da galeria de arte. Ele está falando de uma galeria de arte em uma determinada universidade. Muito interessante a arte está num lugar também, né? Ela não é só um dado espiritual. Ela está num lugar. Uma outra coisa interessante, já terminando, professor, é o Doce do Tigre, né? Onde ele comentando, Fernando Pessoa, ele fala da heteronomia, e na heteronomia é que o artista pode ser muitos. O artista pode ser muitos. Uma polifonia existencial, não sei se existe essa expressão. A pluralidade na arte, a partir do artista, porque a arte não se faz sozinha. Uma outra coisa que eu quero dizer é que eu achei muito interessante neste livro aqui, Amigo Bené, como o professor chamava para ele, O Fazedor de Rumos, onde ele fala sobre grafite. Parece assim, destoar, mas não é. O homem que é interessado por muitas coisas, na página... Qual essa página aqui? 136. 137. Sobre o que é o grafite, analisando o grafite numa perspectiva de arte política. Né? Eu nunca me esqueci de um aluno que tinha aqui. Ele gostava de falar de grafite. Né? É o Hermann, né? O Hermann, paranaense, o Hermann. Grande cabeça filosófica. Ele gostava... Olha, o professor Benedito Nunes escreveu até sobre grafite. Né? Não parece destoar, né? Mas não. É a mente que está voltada. Honestamente. Né? A palavra é... Como dizia o padre Fabrício Meroni, evidentemente, ele dizia, né? A honestidade intelectual. Ele repetia muito isso, né, professor? O padre, né? Ser honesto. Seja honesto. Seja honesto. Ele dizia, vamos ter honestidade intelectual. E eu termino aqui com uma citação do livro Meu Caro Bené, Cartas de Mário Faustino a Benedito Nunes, da professora Lília Silvestre Chaves. Professor, leia aqui para mim. Eu estou sem a minha lupa, eu não vou conseguir ler. Esse aqui, que ele diz, ele comentando, falando da amizade dele com Mário Faustino. De certa feita, íamos os dois, eu e Mário Faustino, andando pela calçada, fronteira à Biblioteca Nacional no Rio. Não me sinto adulto, disse-me ele, de súbito. Eu também, respondi-lhe. Tanto a filosofia quanto a poesia são formas de infância do mundo e do espírito. Por isso, sabíamos rir juntos às gargalhadas. O filósofo também ri. Obrigado. Muito obrigado, professor Henrique. Conversando com a mesa, eu havia preparado algo, né? Mas como mediador, e aí eles me deram esses minutinhos sagrados para poder apresentar algo sobre Benedito Nunes, tá bom? Primeiro, lembranças. O professor Vitor Salles, junto com o professor Benedito Nunes, fizeram vários cursos aqui, né? Desses que o professor Henrique apresentou, os certificados. Então, eu posso dizer, eu fui aluno do Benedito, 2 aulas. Né? Então, isso para mim é extremamente prazeroso, porque há uma continuidade no saber de Benedito em nós. Sobre o tema da mesa, a inserção do pensamento filosófico de Benedito na Amazônia, penso eu, talvez seja uma perspectiva promissora, entender quem é ou o que é Benedito Nunes. Há 2, 3 anos atrás eu apresentava essa conferência na UEPA, baseado num trecho do livro A Clave do Poético,
organizado pelo professor Vitor Salles, prefaciado também, se não me engano, e em que Benedito fala sobre si. Quem conhecia Benedito sabia que ele era extremamente, ele tinha um pudor de falar de si, né? A sua humildade não era proporcional ao seu saber, né? E num dos poucos textos, né, a que tive acesso, para nós entendermos quem é Benedito, né? Faço uma digressão aqui, me perdoem. A minha missão era falar sobre a filosofia e poesia em Heidegger, um livro que ele escreve, laureado pelo Prêmio Jabuti, né, de literatura. Mas para conhecermos a influência de Heidegger sobre Benedito, devemos conhecer primeiro quem é Benedito. Abre aspas. Benedito: não sou um duplo, crítico literário por um lado e filósofo por outro. Constituo um tipo híbrido, mestiço das duas espécies. Literatura e filosofia são hoje, para mim, aquela união convertida em termo reflexivo único. Ambos domínios em conflito, embora inseparáveis, intercomunicantes. A biografia de Benedito diz que ele entra em contato com Heidegger aos 17 anos. E ele tem que aprender o alemão para dialogar com Heidegger. Só que, até os 17 anos, a atividade literária de Benedito já vinha sendo construída, uma alta atividade. Ele escrevia nos círculos estudantis, posteriormente passou a publicar os seus artigos em grandes meios de comunicação. Entretanto, todavia, antes do encontro com Heidegger, já havia esse tino para a linguagem. Aqui é clichê falar, mas todos que conheceram Benedito sabem que ele era um leitor voraz. Lia muito. Essa preparação literária o fez encontrar Heidegger com grande alegria. Porque Heidegger, um pensador alemão, na sua fase final do seu pensamento, ele tem uma apreensão do que seja a linguagem. Essa linguagem que Benedito já vinha, até os 17 anos, explorando o seu poder de significação, o seu poder de criação. Então, Benedito encontra em Heidegger um interlocutor privilegiado. Porque, além dessa apreensão do poder da linguagem, Heidegger também mobilizava a história da filosofia, e Benedito leu, na sua juventude, o primeiro livro, Nietzsche, e se encantou pela filosofia. E Heidegger mobilizava toda a história da filosofia de uma maneira singular, sui generis, né? A respeito da sua obra de 102 volumes. Nesse sentido, Benedito encontra em Heidegger os dois domínios que ainda há pouco falei. A criatividade da literatura, da linguagem, e o domínio conceitual do filosófico. Por isso, ele se considerava um híbrido. E passeava, podemos dizer, nesse sentido, caminhava com muita tranquilidade entre literatura e filosofia, pelo fato, como ele mesmo diz, de ser um mestiço. Transitar, ou nas palavras de Benedito, a transa entre filosofia e poesia, entre o conceitual e o lírico, o imagético, o poético, a criação. Nesse sentido, eu gostaria de ler o trecho do livro Filosofia e Poesia, a qual fui destinado a falar, em que exibe exatamente essa questão da importância da linguagem para Heidegger e para Benedito. Abre aspas. Benedito falando. Tudo começa e termina na linguagem.
o topos por excelência do ser, em que se abastecem os poetas e os pensadores, e em torno do qual eles convergem no caminho de retorno ao país natal, a residência poética do homem, que tanto filosofia e poesia se abastecem no sentido de captar da linguagem o seu poder criador, o seu poder de exibir a realidade, de reconfigurá-la e configurá-la. Eu trouxe vários livros, me perdoe, tá bom? Essa primeira parte falava sobre o pensar na Amazônia. Benedito era um pensador na Amazônia, mas ele era também um pensador sobre a Amazônia. E aqui eu trago para vocês uma dissertação da Andréa Costa de Andrade, da Federal do Amazonas, em que ela faz uma pergunta muito interessante para o professor Benedito sobre a Amazônia, e a resposta dele também é curiosa. Obrigado. Como pensar a Amazônia hoje? Diz a professora Andréa. E quais os caminhos para a construção de uma identidade sem cairmos em jargões e meia dúzia de clichês? O professor Benedito responde. Essa identidade não pode ser consumada por 1000 definições, por conceitos apenas. Essa identidade tem que promover o encontro entre as várias disciplinas que podem explorar intelectualmente a região. Dentro da sociologia, da antropologia, a própria teoria literária, como bem falou o professor Vitor Salles, a cultura de um povo, ela é exibida na sua literatura, na sua prática falada e escrita. Enfim, diz o professor Benedito, é quase fazer uma poética, na medida em que a poética trata daquilo que a linguagem tem de criadora. Então, para uma cultura, e isso ele converge com Heidegger, na obra heideggeriana, o poeta é responsável pela criação, pela matização, pela fundamentação de um povo. O que o professor Vitor Salles também já exibia na sua comunicação. Benedito Nunes foi um heideggeriano de carteirinha? Talvez não. Aqui, no Tempo do Niilismo e Outros Ensaios, ele fala sobre o efeito Heidegger. Todo escritor, ele nos seduz de alguma forma. E o professor Benedito usa essa expressão. Heidegger, palavras do Benedito, exerceu sobre mim uma forte sedução. Entretanto, o pensamento de Heidegger, também voltado à questão da linguagem quanto criação, não exerceu em Benedito uma atração cega, mas um ponto de partida para pensar. Dito isso, para terminar, eu trago para vocês uma passagem do Introdução à Filosofia, do professor Henrique, que ele expôs. Também quero relacionar a fala do professor Arne sobre a filosofia intempestiva. Por que a linguagem tem esse poder criador? Por que a literatura, ou melhor, por que a linguagem ela abastece tanto filosofia, o domínio conceitual, quanto a literatura, no seu jogo de metáforas, para dizer o que é a realidade? Penso eu, professor Vitor, eu li o seu prefácio sobre a sinóptica dos ensaios de Benedito Nunes. Isso aqui é uma visão minha. Acredito que há um programa, um sistema, ainda que seja fragmentário, na condução, na visão de mundo sobre os problemas contemporâneos, sejam ecológicos, culturais, artísticos, filosóficos, literários, enfim. Onde eu me apoio para dizer isso? Na característica criadora da linguagem, que é fundamento da arte, para Heidegger. Quando um texto nos diz algo, recorda que a poesia de ainda há pouco, perdoe-me, eu estou tomando tempo. A canoa não falava sobre a canoa apenas. A canoa falava sobre o destino de um homem, que pode ser o meu e o teu. Lembro também do último poema
que falava sobre dos netos. Né? O avô perguntava a si mesmo: quem dos meus netos servirá de minha descendência? Será a minha descendência? Será o meu posterior? A poesia, a linguagem, ela nos faz pensar a realidade de modo plural. E aqui, professor Salles, eu acredito que há um programa de visão de mundo poético, baseado na filosofia heideggeriana. Palavras do Benedito Nunes. O trabalho criador, perdoe-me. Sim. O trabalho criador não seria mais privilégio dos artistas. Ou seja, essa capacidade de inventar e reinventar a realidade através de conceitos, de metáforas que o filósofo e o literato, o poeta faz, não seria trabalho apenas dele. Heidegger chama de criadores. Mas a condição universal do trabalho humano. Ou seja, todos nós seríamos criadores na medida em que nós nos aproximássemos da potência criativa que é a linguagem e que o professor Arnim dizia aqui como uma filosofia intempestiva, porque a linguagem nos dá a capacidade de passear, caminhar no tempo, um dos temas muito caros a Benedito Nunes. A linguagem, enquanto potência criadora, ela o é, porque nos faz passear pelo tempo. Eu fora, eu fui, eu serei. Termino aqui. Muito obrigado. Haverá perguntas? Não. Passo a palavra, então, para o professor Vitor Salles. É uma alegria participar dessa mesa também. Vou fazer alguns comentários para concluir também pelo nosso horário. Eu fiquei muito alegre de ver a generosidade, o bom humor do Henrique, que eram traços do Bené. O Bené sempre doava os seus livros quando eles eram repetidos. Ele chamava isso de duplicatas. Então, era muito comum eu sair da casa dele com um livro doado. É muito bonito o gesto do Henrique de começar doando discos. Isso realmente nos faz lembrar dele, que era muito bem-humorado. Mas eu acho que é uma característica que permite, além do bom humor e da generosidade, arrematar esse argumento todo, que era o autodidatismo do Bené. O Bené não tinha graduação em filosofia, mas em direito. E iria fazer filosofia na USP, se parece um tio dele, banqueiro, não tivesse falido e pudesse tê-lo financiado. De modo que ele aprendeu a aprender. Para ensinar, ele precisava, é claro, antes ter aprendido. E quem lhe ensinava? Os livros. Os livros foram, como disse muito bem o professor Fabrício, os seus grandes companheiros. Ele era uma pessoa tímida, bastante recatada, de temperamento melancólico, de poucas palavras, e que se realizava na leitura. E que aprendeu a pensar exatamente nesse exercício que a filosofia e que a literatura nos dá, de trazer o mundo para as palavras, de traduzir as experiências para as palavras. E ele se tornou um autodidata, alguém que, com os livros, começou a aprender. De modo que, ao escrever a Filosofia Contemporânea, em 67, que foi publicada, 2 anos antes do Dorso do Tigre, que é de 69, ele se via exatamente no dever de compartilhar uma série de autores que o Brasil ainda não conhecia. Vamos lembrar que esse regime de traduções constantes e quase imediatas é muito recente. Hoje em dia, nós temos um mercado editorial no Brasil bastante pungente, em que certas obras saem, hoje com a inteligência artificial, a tradução é automática, é quase instantânea. Mesmo que não seja publicada e revisada, você pode pegar um PDF numa língua estrangeira, como o alemão, e em tempo real quase tê-la
ainda que com alguma imperfeição, que a máquina ainda não consegue suprir, ter a tradução. No caso dele, ele precisou sim aprender o alemão, porque simplesmente não havia traduções. E quando as havia, elas eram para o francês, que era uma língua que ele dominava, e que aprendeu com Orlando Bittar. Assim como o latim, que ele aprendeu com um grande constitucionalista, jurista paraense, Orlando Bittar. E por isso, ele sempre foi, essa é a terceira ou quarta característica, além de generosidade, bom humor e autodidatismo, independente. Essa característica extemporânea que o professor Arley mencionou, de ser intempestivo, significa que ele não estava preso a nenhuma moda, a nenhuma tendência, a nenhuma corrente. E é por isso que não seria totalmente adequado classificá-lo como heideggeriano do ponto de vista acadêmico-institucional. Por exemplo, existe a Heidegger Gesellschaft, a Sociedade Internacional de Estudo de Heidegger. Existe o GT de Heidegger na Ampof, o grupo de trabalho de pesquisadores que se reúnem a cada 2 anos para compartilhar pesquisas de Heidegger. Ora, o Bené poderia ir para uma conferência da Heidegger Gesellschaft, ele poderia ir para o GT de Heidegger na Ampof, mas isso nunca o tornava militante, no sentido de estar comprometido com um grupo e, ao mesmo tempo, estabelecer a sua identidade pela crítica dialética aos outros grupos. Então, se eu sou heideggeriano, eu não sou tomista. Se eu sou hegeliano, é porque eu não sou kantiano. Se eu sou agostiniano, é porque eu não sou paulino. E assim por diante. Não, ele amava a filosofia, e não só amava a filosofia, como amava todo esse campo das ciências humanas. Como se disse nessa resposta à professora Andréa, é preciso dialogar com a sociologia, com a psicologia, com a antropologia, mas, ao mesmo tempo, escutar os poetas e estabelecer os conceitos que consigam nos traduzir. Porque isso é que é ter uma identidade cultural. Se a gente consegue responder quem é o paraense ou quem é o amazônico, é porque a gente tem conceitos capazes de traduzi-lo. Esse aspecto me parece muito relevante do professor Benedito Nunes, porque essa independência, e com isso eu concluo, vem desse desterro. Para Heidegger, a gente só conquista o mundo quando a gente se separa dele. Quando um peixe está na água, ele não sabe que está na água, porque ele nunca saiu dela. Platão, de outro modo, também falava da caverna. Quem nunca saiu da caverna não sabe que está na caverna. Nunca conseguiu colocá-la em perspectiva e nunca conseguiu enfocá-la de fora para criticá-la. Esse desterro, esse Unheimlichkeit, essa falta de pertença do lar, é característica da angústia que nos separa do mundo. Por um lado, isso é muito ruim. Isso é uma crise, isso é uma ruptura. Mas é o que permite a crítica, é o que permite a recuperação. Por exemplo, isso eu nunca publiquei, talvez nunca publique, mas eu tenho notas autobiográficas de que aquela minha crise, isso eu já falei, eu passei por uma crise de fé, por uma crise de identidade, normal da juventude, e recuperei a fé católica. E continuo nesse processo até morrer, porque não é um processo estático que já se deu e acabou. Eu estou nessa dinâmica, mas se eu não tivesse, de algum modo, saído da igreja, eu não poderia ter entrado nela. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas sem saber estão fora. Porque nem sabem o que é estar fora e, por isso, não percebem o quanto é importante o compromisso de estar dentro. Que são aqueles católicos inerciais, passivos, de IBGE, de mera tradição, como se diz. Então, o Bené, de fato, ele alcançou esse distanciamento e essa independência das instituições e serviu a verdade. A verdade do ponto de vista hermenêutico, que se dá por esse método que não é científico, mas interpretativo. E por isso, para concluir com o professor Fabrício, ele se valeu tanto de imagens quanto de conceitos, que é uma característica dos filósofos poéticos da tradição, como Santo Agostinho, como Pascal, como Nietzsche,
que não conseguem pensar a não ser também criando imagens que reflitam a sua experiência profunda. Eu fico muito contente com esse evento, eu espero que seja o primeiro de muitos e que a gente possa explorar outros aspectos da obra do professor Benedito ao longo dos anos. Os poemas que foram lidos, do Rui Barata, do Max Martins, do Paz Loureiro, e que também estão compilados aqui no livro do Marajó, o Arquivo, já permitiriam uma interpretação filosófica profunda, como ele fazia. Ou seja, a gente pode não só admirar a sua capacidade de filosofar a partir da poesia amazônica ou paraense, mas também ensaiar a nossa própria interpretação a partir dela. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Salles. Eu que agradeço de estar entre vocês.